Eu vou exibir agora, no nosso mundo político, a entrevista exclusiva feita com o pré-candidato à Prefeitura de Manaus, Marcelo Ramos, que anunciou ontem a sua filiação ao Partido dos Trabalhadores. Essa entrevista foi conduzida pelo jornalista Emanuel Cardoso, direto de Brasília, e eu participei também. Acompanhe como foi essa entrevista e daqui a pouco eu tenho os comentários de Davidson Cavalcante. Como é que está a conversa com as várias frentes? A Anny Moura, por exemplo, já disse que não arreda o pé de ser candidata à Prefeitura de Manaus. Como é que está essa conversa toda? Olha, primeiro é absolutamente legítimo, e eu comecei a entrevista falando disso, que a Anny mantenha a sua candidatura. Já existia um processo legitimado pelo grupo de trabalho eleitoral do partido antes de eu entrar. Eu estou entrando agora, eu tenho que respeitar aqueles que construíram todo esse processo. Nós vamos sentar e definir a unidade a partir de alguns critérios, Cleiton. Um critério é o critério político, ideológico, e eu preciso reconhecer que eles têm uma trajetória muito mais sólida do que a minha na construção do Partido dos Trabalhadores. Agora há também um critério de viabilidade eleitoral. Nós vamos sentar, eu estou indo para Manaus amanhã à noite, vou sentar com ela, com o deputado Sinésio, com o Sassá, com o Borges e com o Valdemir Santana, que são os pré-candidatos do PT, e construir essa unidade numa perspectiva de que a gente tenha uma candidatura comprometida ideologicamente com o projeto do governo do presidente Lula, mas também que tenha viabilidade eleitoral. Eu tenho certeza que eu, a Anny, o Valdemir, o Sinésio, todos temos disposição de desprendimento, porque o que nos move não são vaidades pessoais. O que nos move é o desejo de servir a cidade de Manaus e o desejo de defender o legado do governo do presidente Lula. Primeira parte da entrevista, que ele fala aí sobre a união dessa esquerda, Davidson Cavalcante. Muito boa noite para você. Obrigado por estar aqui comigo. Estamos. Muito bacana aí, gostei da combinação aí de roupa, terno, legal. Um comediante esse Fosse Davidson. Combinado, ninguém saberia, né? Vai lá. Então, ele fala muito dessa questão de união de esquerda, mas a gente trouxe para ele aí que a esquerda, como você mesmo já pontuava há 2 semanas, não está tão unida assim. E aí? E aí ele falou exatamente sobre isso. O que você comenta? Eu vim batendo nessa tecla, né? Então, o nome do Marcelo Ramos surge agora com essa viabilidade de tentar aí pôr panos frios em uma esquerda dividida, com muitos caciques, é muita gente que manda, é muita gente que mete o dedo. O Partido dos Trabalhadores, eu não estou nem falando da federação, tá? Porque a federação tem mais 2 partidos aí, tem que conversar com eles também. O PCdoB e o Partido Verde. Mas só o PT tem várias frentes ali, tem várias microcélulas de lideranças, pessoas ali que têm grupos e que acabam muitas vezes dividindo e criando um impasse. E que impasse é esse? Tem um candidato de consenso, um candidato que possa unir esse grupo aí. Já tem pesquisas, inclusive, que já identificaram aqui em Manaus que mesmo com a derrota do Lula em 2022 para o Bolsonaro, o Lula tem um capital de 20% do eleitor manauara. Então é um capital interessante para um candidato que de repente possa unir toda essa frente. Aí a gente está falando de toda a esquerda. Aí a gente está falando também de PSOL, estamos falando de PDT, que já ensaiou uma pré-candidatura a prefeito, e também o PSB, que é o partido hoje do vice-presidente Geraldo Alckmin. Marcelo Ramos tem predicados políticos para tentar aí, quem sabe, unir essa esquerda. Não será uma tarefa fácil para ele, mas o nome dele, até onde eu sei hoje, conversando com todo mundo, está sendo bem aceito, com exceção de um que ainda não se posicionou de fato de direito, que foi o deputado estadual Sinésio Campos. Eu até sei por quê, né? Sinésio, Wilson Lima, então tem toda essa situação aí também dos palanques, porque o Wilson já anunciou Roberto Cidade. Então havia, inclusive, uma cúpula do PT que já ensaiava, inclusive, um apoio ao Roberto Cidade. Mas a gente tem que entender que o PT, a coisa vem de cima para baixo e não de baixo para cima. Vamos à segunda parte da entrevista com Marcelo Ramos. O senador Omar Aziz, sem sombra de dúvidas, do ponto de vista de expressão política, é o maior líder político identificado com o governo do presidente Lula. E, portanto, isso não é um rompimento com aquele que é um dos maiores defensores do governo do presidente Lula. Acontece que o PSD hoje é um partido que está e tende a ficar aliançado com o prefeito Davi Almeida
E o prefeito Davi Almeida não se dispõe a ser um porta-voz de tanta coisa boa que o presidente Lula fez para Manaus. Por isso a necessidade do PT apresentar um candidato para que defenda esse legado. O presidente Lula, os governos do PT só fizeram o bem para a cidade de Manaus. E é preciso que alguém diga isso na eleição. Se o candidato apoiado pelo PSD, por seus motivos que eu acho que são absolutamente compreensíveis, não se dispõe a isso, nós teremos um candidato para fazer e cumprir essa missão. Ou seja, ele traz aí à tona que Davi Almeida está sendo vítima das suas próprias escolhas. E o Davi Almeida mesmo foi quem disse por várias vezes, inclusive quando lhe deu uma entrevista aqui, mesmo na TV Norte, aliás, aqui não, na rádio, na antiga Mais Brasil News, que agora é Norte FM, quando o Cleiton perguntou sobre a esquerda, palavras do prefeito, na época, até então, apoiando o Wilson Lima, eu não sou ligado à esquerda, tenho muitas críticas a Lula, e apoiou no segundo turno o ex-presidente Bolsonaro. Então, é o Davi que procura se distanciar da esquerda. Não é uma fala minha, como comentarista, muito responsável com as apurações, mas é o próprio prefeito que quer tirar esse rótulo de esquerdista e tirar essa imagem até por conta da sua bagagem cristã, da sua formação religiosa. Davi é evangélico, então ele procura se distanciar também da esquerda e das pautas que são defendidas mas pela esquerda. Marcelo Ramos deixa muito claro aí, não está mentindo, Omar Aziz tem sim uma relação com Davi, tem um pacto ali pré-eleitoral, mas eu também digo aqui, pelas fontes com quem eu conversei, que muito dessa entrada de Marcelo Ramos no jogo eleitoral, de novo, já para quem estava praticamente fora, vem com o dedo do senador Omar Aziz, que eu já disse e volto a repetir, goste ou não de Omar, ele é uma das maiores forças políticas hoje no Amazonas e, claro, Lula lá em cima sempre conversa com o Omar quando se trata de Amazonas. Isso é um ponto importante. Daqui a pouco tem as outras partes. O Davidson continua aqui comigo. Daqui a pouco nós temos outras informações dessa entrevista, tá? Que tem, inclusive, aquele desafio que o Marcelo Ramos fez. Eu tenho um teaser aí, tenho a Aline para a gente mostrar aqui. O teaser que a gente mostrou anteriormente. Coloca para mim o teaser aí. Eu quero desafiar um candidato que apoie Bolsonaro, que diga qual a obra do Bolsonaro na cidade de Manaus. Uma só, eu não quero 10 não. Eu quero uma obra do Bolsonaro na cidade de Manaus. Eu quero um programa feito pelo governo do Bolsonaro que está funcionando bem na cidade de Manaus. Está desafiado. Agora, eu vou dizer, não teve vacina, não teve oxigênio, a Zona Franca foi atacada o tempo inteiro. Nós vamos ter oportunidade de fazer esse parâmetro. Esse comentário de Davidson Cavalcante fica daqui a pouco. Beleza, Davidson? Com certeza, amigo. Até já. 1,25% de aumento no salário dos professores, que equivale a R$ 30,61, Davidson. Até brinquei contigo, estava para a gente comer a esfirra de ontem. Aquela... Depende de onde você vai comprar essa esfirra. A de ontem Se não dá para né? comprar com R$ 30. Amigo, eu só quero te dizer o seguinte, aí eu sou professor também há muitos anos, não é? Estudei muito, ralei muito. Ser mestre e doutor no Brasil não é moleza, não é fácil. Mas eu quero dizer o seguinte, em professores e professores, Cleito também, quando pode, faz também o papel de professor. E sabe quanto professor no Brasil rala para ter pelo menos um padrão de vida digno com a sua formação. Agora, eu particularmente, queria dizer aos políticos, prefeito Davi Almeida, queria dizer ao secretário municipal de educação, Dulce Almeida, e também à base do prefeito na CMM, que resolva isso um quanto antes. Sabe por quê? Porque esse grupo aí tem força eleitoral. E eu vou dar um cartão vermelho hoje para a base do prefeito, né? Eu acho que a base do prefeito hoje merece um cartão vermelho, porque também não se pode, sabe, ficar perdido em cego tiroteio e não saber o que fazer. E outra coisa, dá subir de mais uma coisinha, que teve um vereador que subiu na tribuna para dizer que se o professor não estivesse contente com esse pífio reajuste, que abrisse mão, que simplesmente abra mão, assina lá uma carta e abra mão. Pergunto dos senhores, vocês abririam mão de parte dos seus salários também para viver com algo que é considerado o mínimo do mínimo para sobreviver? Eu garanto que nenhum político faria isso, ainda mais em ano eleitoral. Cartão vermelho para vocês.
Cartão vermelho, então, para a base do prefeito na Câmara Municipal de Manaus. E só para complementar o que disse o Davidson, para aumentar o cotão de 18 para 33 mil, brigaram até na justiça. Duas vezes, né? Duas vezes. Fizeram a justiça mudar o pensamento. Mas o professor não pode brigar. Perfeitamente. Ainda fora outros trabalhadores aí, né, Cleiton? Pois é. Ganhando 17, 18, 20 mil reais de salário é muito fácil falar do salário, né? Com Enfim. certeza. Então, não tem como, lamentavelmente, ter o número de professores como políticos, né? Sem dúvida, amigo. Mas é a vida. Você viu no ar, vou voltar a falar sobre a entrevista que nós tivemos hoje, exclusiva com Marcelo Ramos, pré-candidato à Prefeitura de Manaus pelo PT. E ele fala ali sobre o desafio a qualquer candidato da direita que fale de um programa ou uma obra de Jair Bolsonaro na cidade de Manaus. Eu tenho esse trecho aí, coloca para mim, por favor, Aline. Estamos na etapa de construir uma candidatura unitária dentro da federação, que respeite as pré-candidaturas que já estão postas, que respeite a pré-candidatura do deputado Heron Bezerra, que é do PCdoB, mas é da federação. E a partir dessa unidade construída, e esse esforço começa amanhã à noite, quando eu chegar em Manaus, eu vou chegar em Manaus 11 horas da noite e vou direto conversar com a Anne, que eu acho que é uma figura importante, relevante, que precisa ser prestigiada nesse processo. Construiu essa unidade, aí nós vamos partir para trazer a federação PSB Rede, tentar trazer o PDT, tentar trazer o Solidariedade, tentar trazer o PSB, e aí sim criar uma grande frente progressista e dentro desses partidos escolher uma vice que represente isso. Ou um vice, né? Claro que eu prefiro, se eu for o candidato, que a vice seja uma mulher. Eu quero desafiar um candidato que apoie Bolsonaro, que diga qual a obra do Bolsonaro na cidade de Manaus. Uma só, eu não quero 10 não. Eu quero uma obra do Bolsonaro na cidade de Manaus. Eu quero um programa feito pelo governo do Bolsonaro que está funcionando bem na cidade de Manaus. Está desafiado. Agora eu vou dizer, não teve vacina, não teve oxigênio, a Zona Franca foi atacada o tempo inteiro. Nós vamos ter oportunidade de fazer esse parâmetro. Davidson Cavalcante. Essa bola é minha, Como é que tá a conversa? Não chega, não. Cleiton, eu, além de comentar a fala do Marcelo quanto ao Bolsonaro, eu sinto uma cutucada no Davi Almeida e no Wilson Lima nessa fala. Porque, convenhamos, né? A maior parte dos programas, viu, caro telespectador, como o último programa agora do governo federal, Pé de Meia, que teve a presença aqui de Camilo Santana, ministro da Educação de Lula, como também os programas habitacionais, como o Fundeb, como outros programas municipal e estadual, são ali verbas destinadas pelo governo federal. Então é isso que ele está falando. Durante o governo Bolsonaro, praticamente se minou investimentos, e ele está falando de Manaus, não é? Investimentos para Manaus. Obviamente que grande parte do governo de Bolsonaro foi durante a pandemia de Covid-19 e ele ataca diretamente as vacinas, né, a crise de oxigênio que houve aqui e responsabiliza a gestão de Bolsonaro. Eu vejo uma cutucada, falando agora politicamente, não só falando do Bolsonaro, da direita. Ele ataca também as máquinas, ataca ali indiretamente, mesmo que ele respeite a relação que ele tem com o Wilson Lima e com o Davi Almeida, mas ele fala, ó, vocês estão aí fazendo, digamos, confete, mas em cima de programas que têm aí viabilidade do governo federal. Agora eu quero chamar a atenção para uma coisa, o Marcelo sempre foi um cara impetuoso, um cara muito decidido, a gente conhece o Marcelo, sabe que ele é direto, fala, bom de argumento. E é bom de retórica, fala bem, é bom de argumento. A esquerda que quer tanto lançar pré-candidatura, seja quem quer que seja, vai ter que fazer que nem a direita. Grande parte dessa direita vai colar em Bolsonaro, a esquerda vai ter que colar em Lula. Não é? Então, se o candidato que assumir essa missão, tudo indica que é Marcelo Ramos. Não tem para onde correr, vai ter que sentar ali, colar o Lula do lado e andar pelas ruas de Manaus. Isso vai poder mudar o jogo eleitoral? Depende dos pós e contras. Manaus hoje tem mais de 60% do eleitor que se declara de direita, mas a gente sabe que 20% hoje de votos pode levar, inclusive, um candidato para o segundo turno. E é aí que os candidatos de direita têm que abrir o olho, porque hoje Davi Almeida quer a direita, Roberto Cidade quer a direita, Alberto Neto nem se fale, quer a direita, não é? Amon Mandel fica ali em cima do muro, mas se autodeclara ser um candidato de centro-direita. Então, esses candidatos podem rachar de vez
esse eleitor de direita e favoreceu o candidato. A entrevista completa você acompanha no portalnorte.com.br. Boa noite a todos e até amanhã.